palavra de Deus através de Lucas 24:46, através de Isaías 2, versículo 2, através de Miqueias capítulo 4, versículo 1, mas também o Senhor mesmo é quem vai citar agora 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, dizendo: porque há um só Deus, a saber, o eterno Deus bendito, Jesus, além Emmanuel, sobre Cristo Jesus Sião, filho da carne e do sangue do pai Abraão. Portanto, diz a palavra do Senhor, portanto, fala a Deus por meu intermédio, através dos meus lábios em nossos dias, dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, a sua igreja. Só existe um intermediador entre Deus e a igreja, o corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias, a saber, Cristo Jesus, além Emmanuel, ou ainda, sinônimo de Cristo Jesus, além Emmanuel, é Cristo Jesus Sião, homem, o filho de Davi, nos últimos dias, é também o último Adão de Deus para este tempo ou época em que a mulher, a igreja de Cristo, ainda está no deserto em nossos dias. Por esta razão, irmãos, é que diferente de Satanás ou do diabo, o espírito da mentira e do engano para a população mundial que ainda vive em trevas, né? Diferente deste único intermediador entre Deus, o Pai, o Espírito Santo e a Igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, né? Diferente de mim como o único intermediador, o último profeta, o único pastor ou o único Messias de Deus para esta Igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, o diabo e Satanás têm vários intermediadores para a população mundial através da religião e da política, sendo praticado por meio de um verbo ou de uma gramática anticristo, criado por quem? Ponto de interrogação. Criado pelo homem caído, criado pelo homem terreno, carnal, capitalista e materialista. Ou seja, ao passo que Deus, o eterno Deus bendito, tem um só intermediador, a saber, Cristo Jesus Sião, o último Adão de Deus em nossos dias, para esta mulher, para o corpo de Cristo ainda no deserto nos dias de hoje, o diabo tem vários intermediadores, o diabo tem vários intercessores, né, para a população mundial, da religião e da política como um todo. Ou seja, homens e mulheres, né, através de um verbo anticristo, é quem são os intermediadores entre o espírito do diabo, né, e a população mundial, a população de homens e mulheres ímpios de toda a terra em nossos dias, desde ontem, mais precisamente até a primeira ressurreição espiritual, que haverá somente para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente para a condenação eterna depois dos 1000 anos, depois do milênio. Portanto, a minha ida, né, em território de Israel, a partir do dia 28 de fevereiro deste ano, corrente de 2019, não foi para fazer turismo, mas foi para levar as boas novas da evangelização da lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio nestes dias, né? Todavia, conforme determina a palavra de Deus, né, eu deveria dar início ou princípio a esta obra de Deus, fazendo conforme Deus já havia determinado para mim ou por mim em nossos dias, que era dando início ao princípio a partir de Jerusalém, conforme citamos outrora. No entanto,
ao chegar naquele território assassino e sanguinário dos escolhidos de Deus, novamente fui rejeitado. E como se não bastasse, peguei dois ou 3 dias de cadeia, né? Porque fui para uma cela, fui para uma prisão, porque Israel entendeu que eu iria para lá para praticar a imigração ilegal, ou seja, Israel, a nação pecaminosa de Israel, não só rejeitou ao Espírito Santo em mim manifesto nos dias de hoje, como me deu 2 ou 3 dias de prisão naquele território assassino e sanguinário da nação pecaminosa de Israel, quando eu estava fazendo, quando eu estava fazendo tão somente a obediência à palavra de Deus, que me disse que eu deveria dar início a esta obra de Deus nos últimos dias, começando por Jerusalém, em antigo território de Israel. Mas daí alguém pode perguntar: o que tu foste fazer lá? Bem, eu fui fazer lá aquilo que Deus já havia determinado outrora por meio dos seus servos, os profetas. Ou seja, não só fui levar as boas novas da Torá de Deus por meu intermédio em nossos dias, não só fui levar as boas novas da evangelização da lei de Cristo Jesus Sião, começando por Jerusalém em Israel, mas fui também praticar do mesmo sacrifício que fez Ezequiel, também chamado de filho do homem no passado. Ou seja, não fui para Israel à toa, mas fui por mandamento, fui por determinação de Deus, que me disse que eu deveria dar início ou princípio à obra de Deus nos últimos dias a partir de Jerusalém. Ou seja, eu fui para Jerusalém, tentei ir para Jerusalém, fui para Israel obedecendo a palavra de Deus, que já havia me determinado que eu fosse levar as boas novas da evangelização da lei de Sião, o selo de Deus escrito na testa dos escolhidos de Deus por mim mesmo nos dias de hoje. Eu fui para Jerusalém ou para Israel, não foi à toa, mas para fazer do mesmo sacrifício que fez Ezequiel, outrora no passado também chamado de filho do homem. Portanto, vamos aqui então à descrição do sacrifício que fez Ezequiel no passado, que eu deveria fazer também em nossos dias. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele o nome da cidade de Jerusalém. Por esta razão é que mais à frente, em Lucas 24:47 foi dito que o Cristo deveria padecer, mas tão somente começar esta obra de Deus, a evangelização